Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no Pão Nosso, a gente vai comentar o capítulo 18, chamado Provas de Fogo, baseado numa fala de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, em que ele diz: E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Fogo. Pois é. Então, né? Não basta ser prova, porque prova, se a gente colocar ali na questão da prova como a gente conhece, é uma Tem umas prova simples. fáceis. Tem umas É, uma fáceis. prova fácil. Agora, a prova de fogo é aquela que você fica para exame final, precisando de tudo que você tem que tirar 10. Então, esta é uma prova de fogo, né? E, e as provas, elas sempre têm a finalidade de te provar, de burilar, né? Ah, e ela não deixa de ser aprendizado, né? Ela é analisadora, mas há provas que são mais marcantes. E Kardec trata desse assunto no Livro dos Espíritos também, né? E tem outros livros que tratam desse assunto. E prova de fogo são aquelas que vão mexer nos seus pontos mais frágeis, no seu calcanhar de Aquiles, né? E para cada um é uma oportunidade de burilar-se, né? Nas questões frágeis do ser. Também vamos destacar aqui a simbologia do fogo, né? E o fogo tanto é tratado no Velho Testamento como no Novo Testamento, há vários pontos que traz a questão do fogo, né? E aí ele é um elemento que está sempre ligado à espiritualidade, aos espíritos, né? Então, no Novo Testamento, eu vou citar só um aqui, tá? Tem lá, as línguas de fogo estão sobre a vossa cabeça, que está lá no livro da Pentecostes, né? E no Velho Testamento, tem lá quando Moisés está no deserto, quando ele já tirou o povo do Egito, tem lá que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, né? Então, é, o fogo são aquelas provas que a gente vai desmaterializar aquilo que a gente precisa para evoluir. E é difícil, gente, de passar. É muito difícil, tá? E também há provas de fogo coletivo, que são aquelas que são, por exemplo, de família. Há provas de fogo que é por um bairro, por uma cidade, por uma nação, tá certo? Mas aqui a gente não vai tratar, vamos tratar aqui da família, e é um pouco mais simples, né? Por exemplo, então, quando é de família, por exemplo, aconteceu alguma coisa na família, pode ser uma doença, pode ser um desemprego de alguém que sustenta a casa, pode ser, sei lá, qualquer coisa que mexa com a família toda, tá? E aí ele cria um desajuste na família, né? E esse desajuste é conforme a necessidade do qual a família necessita. E aí, cada um será tratado nos pontos frágeis. Então, o meu ponto frágil não é o mesmo do meu marido, não é o mesmo da minha filha, não é o mesmo do meu filho, não é o mesmo da nora. Enfim, cada um vai ter um ponto que será trabalhado. E Paulo diz que o Cristo é a maior segurança que a gente deve observar para ter uma base segura. Então, Cristo é a referência que a gente tem que ter, e não os cristãos, certo? Porque se a gente, vamos supor, a gente vai se apegar então a Paulo, a gente vai se pegar a Moisés, a gente vai se pegar, sei lá, a Pedro, cada um deles, houve ali grande avanço? Houve, mas eles também têm as suas provas ainda. Quem não tem prova é Cristo ou Deus, tá?
Então, cada um de nós teremos que trabalhar as nossas obras, e isso só vai ocorrer quando a gente trabalha as questões que estão ocultas. Porque, por exemplo, às vezes eu estou passando por uma prova dessa familiar. E aí tem coisas que está oculto em mim que eu ainda não descobri. E aí eu só descubro quando eu passo por esta prova, certo? Então, isso que está oculto, quando vem essa prova, ela será revelada. E aí a gente tem que ter o bastante cuidado de como a gente vai tratar esta questão, né? De trabalhar. Nós temos que ser muito honesto para trabalhar essa dificuldade, né? Para que a gente não, como é que eu vou dizer? Não trapaceie, né? Você entendeu? Para que a gente, às vezes, a gente não acreditando, ou mesmo acreditando, a gente faz de conta que trabalhou, mas não trabalhou. E aí seria a gente tentar vender ouro por ouro de tolo, né? Que é aquele ouro falso, né? É, e aí, Emmanuel diz que a dor ele é um raio-x. A dor ela é reveladora. E até o mestre passou por suas provas. Embora ele não necessitasse de passar por provas, né? Porque ele não precisava mais evoluir, ele não precisava mais, como é que eu vou dizer, dizer para nós, olha, eu sou verdadeiro nisso ou naquilo. Mas ele aceitou as provas, não por ele, mas por aqueles que viriam, pelos discípulos, né? Para mostrar aos discípulos a lição, né? Para mostrar para nós esta lição, tá certo? E aí, assim, o livro ainda traz assim, que não há glórias sem luta. Então, para eu descobrir aquilo que está oculto em mim, para eu trabalhar e melhorar, eu tenho que ter uma luta comigo mesmo, tá? Nas questões materiais, nós também temos lutas, mas elas são mais fáceis, né? Por exemplo, eu preciso conquistar um mestrado. Eu já sei o que eu preciso. Só falta eu definir quando e como. Mas eu já sei que eu preciso disso. Isso é fácil, né? Eu preciso, sei lá, sair desta empresa e ir para uma empresa X que é melhor para mim. Tá mais próximo, sei lá eu. Isso eu já sei. Agora, a questão é aquilo que está no seu interior que a gente ainda não sabe, né? E nas questões materiais, a gente tem também provas, por exemplo, quantas fortunas mesmo, né? Pessoas que são afortunadas, que são poderosíssimas, né? Quantos jogadores de futebol a gente não tem aí? Que ganham rios de dinheiros e, de repente, acontece qualquer coisa, os caras perdem tudo, né? Empresas que eram top do top para tudo, para trabalhar, para isso, para aquilo outro, que de repente desmorona, né? Então, não deixam de ser provas também. E provas não só para a empresa, né? Para o dono da empresa, mas para quem trabalha lá, para a sociedade, enfim. Então, o elemento chave para nós é a evolução. E aí, esta colaboração da inter-relação dos homens junto com os espíritos, quando a gente desenvolve o amor, a fé, a paciência, a fraternidade e uma série de outras coisas, né? E se assim a gente agir, com a certeza de que a espiritualidade estará sempre ao nosso lado, ela é um caminho mais fácil.
né? Mas nem sempre a gente tem essa certeza. A gente oscila muito nas nossas questões de fé, de paciência, de amor, de fraternidade. Nós somos muitos oscilantes. A espiritualidade entende até, né? Jesus entende, porque nós estamos na caminhada. Mas quanto mais forte a gente for nessas questões, melhor é para nós. Não é isso, Lívia? O que você pode completar? É isso mesmo. O fogo carrega uma simbologia muito grande, como você falou no começo, não só pela presença nos evangelhos, como eu vejo também muitos estudos e vivências para falar disso, né, da transformação que o fogo traz. Inclusive, tem gente que vai para algumas experiências assim de vivências, até aquilo de passar na brasa, né? Aquilo que se fazia É. antigamente lá em festa junina, mas dessa vez com uma significação diferente que realmente corresponde a uma verdadeira transformação que se opera em nós. Claro, quando nós conseguimos vencer as provas e não sucumbir. Importante que a gente lembre que a gente não está falando aqui que passa por prova quem faz alguma coisa de errado. Não, essas provas de Não, fogo, todos nós estamos sujeitos, e inclusive são o que validam a nossa evolução espiritual. Então, quantas pessoas falam, poxa, mas eu fiz tudo certinho, né? Eu fui religiosa ao longo da vida, estou aqui trilhando meu caminho de boa, estou fazendo o melhor que eu posso, desculpa, e ainda assim me acontece um negócio desse na vida? Mas isso faz parte, inclusive, se a gente levar para o contexto espírita, que a gente estuda sobre provas e expiação. Expiação é muito do ajuste de contas com a lei divina daquilo que a gente foi plantando, seja agora ou seja no passado. As provas, elas são independentes das nossas dívidas. Tanto que é muito legal que o Emmanuel passa aqui, fala no começo, comparando com a indústria, né, entre nós aqui sim, encarnados, porque sim. quando você faz uma peça, por exemplo, faz parte do processo, mesmo que a peça tenha sido feita com todo o zelo, com toda a tecnologia envolvida, que ela passe por ensaios extremos. Então, poxa, a peça tem que aguentar 3 toneladas. Não é colocado nela 3 toneladas certinho, é colocado ainda mais para ver o quanto ela aguenta, para ver se ela passa naquele teste do 3 toneladas. Verdade. Então, é algo que faz parte do processo de validação. E outra coisa muito interessante é que, se a gente perceber profundamente, analisar profundamente a nossa vida, é interessante verificar como que nós somos preparados, se a gente der a brecha, né? Se nós corrermos atrás, se nós estivermos no caminho, como nós somos preparados para essas provas de fogo que virão ao longo da vida. Às vezes a gente até se refere às tempestades, né? Que dá para fazer um paralelo aí com as provas de fogo. Então vem a capa de chuva, né? Vem o guarda-chuvinha. São coisas que às vezes vão acontecendo até mais leves, talvez até as expiações, né? Porque quantos de nós ainda temos tanto a acertar com a lei divina? Não Nossa, necessariamente a gente vai ter uma vida só de expiação. A gente pode ter, é, e nem só de prova, né? Isso é mesclado. Às vezes a gente vem com os planos traçados numa encarnação para determinados ajustes expiatórios, mas como nós estamos já demonstrando condições, vem algumas provinhas para ver se nós estamos realmente transformados e preparados. Então, se nós percebermos, se nós deixarmos perceber, nós somos muito ajudados antes mesmo de encarar aquela situação que nos burila, né? Que o fogo tem verdade. essa simbologia aí, né, de nos burilar, da mesma É. forma que a gente consegue transformar um metal, que é algo extremamente duro, por meio do fogo. Nós que somos tão duros, por tantas vezes somos tão duros de coração, nós também conseguimos ser transformados. E aqui também chama atenção, que é muito triste, na verdade, é meio que dizendo assim, a maioria não aguenta quando a coisa aperta, quando pisa É. no calo, quando vai para ser o desafio mesmo. E a gente tem que lembrar do contexto do nosso planeta de provas e expiações.
Não É, não estamos aqui por facilidades. E quanto mais a gente levar para o lado natural isso de enfrentar as provas da vida e aproveitar esses momentos difíceis para o autoconhecimento, né, para a gente olhar para dentro e descobrir, como você estava falando, descobrir onde estão os nossos calcanhares de Aquiles, né? Onde é, estão os pontos? Porque às vezes, quando vem alguma coisa que a gente enfrenta muito bem, significa que talvez a gente já tenhamos sido provados naquilo, não é o nosso ponto de melhoria. Né? Às vezes a gente pode ter aí muitas experiências anteriores de reencarnação, em que, por exemplo, a gente lidou com doenças e se já provou e já se solidificou nisso e consegue passar por isso de uma forma mais tranquila. Só que aí vem uma outra coisa, por exemplo, uma perda financeira, e destrambelha a gente não consegue passar. é Isso vai verdade. significar que é o ponto em que a gente precisa Sim, ainda melhorar. Então, é, estarmos sempre atentos e sabermos que essas provas que nos aperfeiçoam fazem parte do processo e que Jesus continua de braços abertos para nos abraçar, para nos auxiliar. Se a gente escolher, né, o jugo de Jesus, com certeza vai ser muito mais fácil passar pelas provas de fogo que já vieram, ou que ainda virão, ou que mais de uma pode acontecer, então mesmo que a gente já tenha com passado por certeza, alguma, com pode vir certeza. outra, e que o quanto mais nós nos prepararmos antecipadamente, melhor Melhor, para nós. verdade, é isso aí. É isso, Convidamos vocês a lerem aí o capítulo, com que é certeza. sensacional. Então, vamos lá agora para o nosso momento de deixar as nossas melhores energias do coração e da mente se expandirem, como se conseguíssemos enxergar lâmpadas acesas internamente em nosso organismo. Essas lâmpadas iluminam primeiramente as nossas células, a quem podemos dar o exemplo de persistência, de resiliência, para que elas também trabalhem com energia e com muito amor no refazimento do nosso organismo físico. Assim como essas luzes espirituais auxiliam no nosso reerguimento emocional, psicológico, e que possamos desejar isso que desejamos para nós, essa recuperação, esse fortalecimento, que possa envolver os queridos que convivem conosco, estejam eles neste momento em nossos lares, ou distantes, ou em seus lares, que possam receber esse carinho em seus corações, dando-os força para lidar com os desafios também, que sejam, na medida do possível, até apoios para que possamos vivenciar juntos as provas de fogo que vêm pela vida. É sempre mais confortável, é sempre mais fácil quando nós temos apoio, quando nós temos esse sustento dentro do nosso próprio lar. Mas ainda que o nosso lar seja o ponto de desafio, que nós estejamos fortalecidos para enfrentar mesmo assim com toda a força possível. Que essa mesma energia de paz, de harmonia, de coragem se estenda para os nossos vizinhos, envolvendo todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, nossos ambientes de trabalho, de estudo, as vias que frequentamos, expandindo para cobrir todo o nosso querido Brasil, envolvendo todos os estados, envolvendo particularmente a nossa capital para representar toda a gestão pública, para que todos aqueles que se envolvem com essa gestão possam receber em seus corações o incentivo para ouvir os seus mentores individuais, para fazerem o melhor pela justiça social, pela população brasileira. Essa mesma energia se expande para os outros países do nosso querido globo terrestre, envolvendo as populações que mais sofrem, sejam com guerras, com miséria, com catástrofes naturais, que possam ter suas dores aliviadas, seus corações despertados para a esperança em dias melhores, e que seus governantes também possam ter seus corações especialmente tocados para ouvirem seus mentores e tomarem decisões que aliviem a situação desses países e, consequentemente, alivie o sofrimento de suas populações. Que onde houver um leito de dor e sofrimento, a nossa energia possa chegar, possa interceder para que as pessoas sintam menos dores, menos desespero, para que seus corações sejam amparados, suas energias renovadas, suas esperanças fortalecidas.
Essa vibração vale também para os desencarnados, aqueles que perambulam em sofrimento, em desconhecimento de sua situação depois da morte, e principalmente vibremos por aqueles que têm a consciência, mas que escolhem permanecer e persistir no mal, para que as nossas preces possam aos poucos ir derretendo essa couraça de ódio que os envolve, essa cegueira espiritual, para que possam em breve ter condições de serem auxiliados e direcionados para novas resoluções. Que todos aqueles que trabalham com as pessoas, com a saúde das pessoas, com a educação, possam ser fortalecidos, em especial aqueles que também fazem seus trabalhos voluntários, fazem com amor, sem o apelo profissional, que todos sejam fortalecidos para que não desistam, para que tenham resiliência de continuar fazendo diferença pelo nosso querido Brasil, pelo nosso querido planeta Terra. Vibremos também nossas próprias direções para que possamos ser bem melhores nessa semana que virá do que fomos na semana que se passou, que possamos continuar nos manter em sintonia para sermos instrumentos da paz do Cristo, para que a espiritualidade consiga agir por nós, para que o bem se espalhe, para que o bem se solidifique nas nossas relações do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a Até próxima mais. semana. Tchau, tchau.